Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Assim diz a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem narizes e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoa mais e mais. A vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor. Nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, nós vamos expor nessa noite esse texto sobre o seguinte tema: abandonem a idolatria. Nós faremos isso divididos em 3 partes. Em primeiro lugar, devemos abandonar a idolatria porque o Senhor é o único digno de ser louvado. Em segundo lugar, porque o idólatra é um louco. E em terceiro lugar, porque os santos, nós, somos abençoados pelo Senhor. Mas agora, vamos nos pôr em oração. Vamos pedir para que o Senhor ilumine as nossas mentes. Aplique a sua palavra em nosso coração. E que nós possamos compreender verdadeiramente aquilo que o texto está nos dizendo. Santo, 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 glorioso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, nós pecamos contra Ti no Éden e por isso não conseguimos compreender aquilo que vem de Ti. Não naturalmente, Senhor. Não temos mais a condição de compreender as Tuas palavras com perfeição. Somos limitados, ó Pai, e o Senhor sabe disso. Nos abençoa, ó Pai, ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que está escrito em Tua palavra. Nos dá uma porção mais do Teu Espírito Santo que a escreveu, para que possamos então entender e que essa palavra encontre guarita no nosso coração, encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, aquele que morreu em nosso lugar, é que pedimos essas coisas. Amém. Queridos, imagine um desenhista.
um pintor, um daqueles lá dos séculos XV, XVI, XVII, um Da Vinci, ou talvez um Rafael, um desses homens que nós lembramos geralmente por conta de um desenho animado, mas que fizeram coisas tão geniais que até hoje nós guardamos como riquezas humanas dentro de museus e de casas para isto preparadas. Imagine que ele printe a sua mais bela obra. Tem um movimento no meio dessa mesma época que começou na Europa, chamada Rococó. Esse movimento ele era interessante porque ele juntava uma certa técnica vinda do Barroco, que era a ideia de pintar o quadro de um lado mais claro, de um lado mais escuro, para trazer um sombreamento. Só que ele usava tintas e cores muito vivas, muito belas, muito quentes, e pintava geralmente lugares. Os temas da sua pintura eram jardins, aqueles jardins tão belos que tem na Europa até hoje, nas mansões europeias. Eles pintavam aquilo com as suas famílias e com amigos, e aquilo chega até nós porque ainda é muito belo. Mas imagine que ele pinte aquela obra, e que no passar desses quase 500 anos, sabemos que a tinta perde sua cor, o tecido da tela começa a se corroer também, e talvez as grandes e muitas guerras que tenham acontecido na Europa tenham de alguma forma prejudicado aquela tela, e quando ela é encontrada, ela já não está mais no mesmo estado que ele pintou. Aquela tela tão bonita, tão delicada, então impressionante, agora está corroída, corrompida e destruída. Ela já não serve para o objetivo que o seu pintor, o seu Criador, tinha para ela. Ela já não mais representa aqueles jardins tão belos e aquelas famílias tão animadas. O texto que estamos lendo aqui hoje também fala de uma imagem que foi corrompida, estragada e que não serve mais para o mesmo objetivo que o seu Criador a fez. Mas diferente da tela, é esta própria imagem que caminha nesse destino de se corromper e de se destruir por sua própria vontade. É isso que estamos lendo nesse texto. Queridos, o tema de hoje, como eu falei, é abandonem a idolatria. É fácil pensar que porque estamos aqui na igreja, e talvez porque passamos por tudo aquilo e queremos cultuar o Senhor, e pensamos até em cultuar com velas quando não tinha luz, pensarmos que não. Temos uma interação, um amor, um relacionamento tão forte com o Senhor, que a idolatria não tem guarita nenhuma no meu coração. Que de uma vez por todas ela já foi eliminada da minha vida. Mas isso não poderia ser mais tolo. Há um dito que fala assim, um grande teólogo falou assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. A Escritura nos diz que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Como eu falei quando começarmos a orar pedindo iluminação ao Senhor, desde que pecamos contra Ele no Éden, temos fugido do Senhor. Não temos desejo por Ele. E por isso inventamos cada vez mais ídolos para nós. Mas temos aqui um dos tantos salmos que nos fala o porquê cultivar a idolatria é tolice.
Estamos falando de um povo. E esse salmo precisava ser cantado justamente porque este povo de Israel não entendia isso. Eles foram tirados da terra do Egito, da casa da servidão. Lá o Senhor derrotou os deuses egípcios. Lembra-se, aquelas 10 pragas representavam a luta. Claro, os deuses egípcios não existiam, mas representavam o Senhor humilhando aqueles deuses egípcios, para que o povo entendesse que só existia um Senhor, para que quando Moisés declarasse o que os judeus hoje chama de chamar, que é o principal dos mandamentos, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Para que quando o povo ouvisse isso, ele entendesse realmente aqueles deuses dos egípcios nada são, porque o Senhor os destruiu. Porque o Senhor deu cabo deles, venceu aquela guerra com certa facilidade. Mas esse mesmo povo, no deserto, faz um bezerro de ouro para si. Este mesmo povo foi morto e ficou no deserto por conta da sua idolatria e por conta da sua murmuração. E seus filhos, sabendo da história, tendo essa história não só contada de um para o outro, mas escrita em um livro, que era estudado, que os sacerdotes pregavam para eles, sabendo de tudo isso, ao entrar na terra prometida e sendo avisado, quando chegar lá, destrua todos os povos e todos os seus ídolos. Eu não quero que sobre nenhuma adoração a deuses pagãos. Foi isso que o Senhor disse para eles. Eles não se importaram. Eles permitiram que aqueles povos continuassem. E depois de um tempo, cada vez mais eles vão aceitando a adoração aos deuses pagãos. E tudo indica que, na verdade, eles misturavam a adoração dos outros povos com a adoração do Senhor. E aqui está uma música que tem muitos traços de que foram escritas por algum sacerdote ou alguém da família de Arão. Esta canção fala do porquê o povo precisava se afastar da idolatria. E o primeiro motivo que essa canção nos apresenta é que o Senhor é o único digno de adoração. O único digno de adoração. Isso está nos versículos de 1 a 3. Logo no começo, o versículo 1 é uma declaração da morte do nosso primeiro e maior ídolo. É o motivo de nós termos que cantar esse salmo talvez todos os dias para nós mesmos. Porque aqui no versículo 1 está o primeiro e maior ídolo do seu coração. Você mesmo. Primeiro e maior ídolo do seu coração é você mesmo. E esse versículo 1 já combate isso quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós. A ideia aqui é que não para mim, não para nós. As coisas que foram feitas, talvez ele esteja falando de uma salvação, talvez ele esteja falando da salvação lá no Egito, talvez ele esteja falando das grandes obras que o Senhor operou em favor de Israel. Ele diz assim: não, você não operou em favor de Israel, porque não é para nós essas coisas, não é para nós. Tudo isso tem um objetivo, para o teu nome da glória. Quando lemos no nosso catecismo que o objetivo do homem o propósito da existência do homem é glorificar ao Senhor, quando lemos isso em nosso catecismo, nós precisamos compreender que não é só o homem, toda a criação e todas as coisas que acontecem têm o mesmo propósito: glorificar o nome do Senhor. O Senhor faz todas as coisas para a sua própria glória. É defendido nisso que Moisés, quando vai orar em favor daquele povo pecador, que o Senhor queria destruir, ele fala assim: Senhor, não os destrua,
Porque os povos sabem que o Senhor tirou eles do Egito. E se esse povo morrer aqui no deserto, é o seu nome que ficará manchado como quem não conseguiu levar este povo para a terra de Canaã. É assim que Moisés fala em Números capítulo 14 para o Senhor. Ele apresenta ao Senhor esse argumento, ele fala: Senhor, pelo seu nome, esse povo realmente pecou contra ti, esse povo realmente merecia perecer aqui, mas pelo seu nome, pelo seu nome. Queridos, o Senhor era o único digno de adoração, porque faz todas as coisas para a sua glória. Ele faz todas as coisas para a sua glória. Pense em todo o universo criado. Pense em todas as suas criaturas. O cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, o leão, os grandes rios, os mares que são por vezes majestosos e por vezes, para quem está lá, bastante perigosos. Todas essas coisas foram criadas para a glória do Senhor. Um dia eu me vi em uma pergunta que era mais ou menos assim: por que, na verdade, o homem estava argumentando, ele se dizia crente, ele falou assim: certamente existem alienígenas. Ele estava argumentando que certamente existiam alienígenas, e o argumento dele é este: veja bem, existem infinitas estrelas e galáxias que não podemos olhar em nosso céu. Infinitas. São milhares de estrelas e galáxias que não conseguimos olhar o nosso céu. Na verdade, quando olhamos para o céu, vemos uma fração muito pequena do universo. Como o Senhor poderia ter construído todas essas estrelas e galáxias para ninguém? Para nós que não podemos vê-las. Certamente precisa ter outros seres alienígenas, porque nós humanos não podemos ver, nem de alguma forma contemplar, ou amar, ou se satisfazer com essas infinitas estrelas e galáxias, porque não as conhecemos. Bom, ele só esqueceu de que as coisas não foram criadas para o homem. Não é para os nossos olhos que está lá as estrelas e as galáxias, nem mesmo o sol que nos aquece. Não é para o nosso bem que existe todas as coisas. Inclusive, a narrativa de Gênesis é muito clara de que o homem foi a última coisa a ser criada. Tudo que existe e veio à existência para a glória de Deus. E se existem exércitos de estrelas que não podemos ver, é porque Ele a criou para Ele contemplar o quão belo Ele pode fazer um universo. O tamanho de sua criatividade, de sua sabedoria, de sua inteligência, de seu poder. A criação foi feita para Ele se satisfazer em si mesmo. Esse é o nosso Senhor. Ele fez tudo para a sua glória. Por isso Ele deve ser adorado. Ele é o único que pode ser adorado. Também porque Ele é aquele que faz tudo segundo a sua vontade. Tudo segundo a sua vontade. Veja, as nações, eles falam assim: por que diriam as nações? As nações perguntariam a eles: onde está o seu Deus? Essa é uma pergunta natural. Quando passamos por algum tipo de dificuldade, quando passamos por algum tipo de dor ou sofrimento, quando um cristão é morto, como vários são em vários lugares do planeta, a pergunta natural é se ele é filho de Deus, se o Senhor o ama, se o Senhor deu o seu filho para salvá-lo, por que este homem está morrendo? Se o meu Pai que está nos céus é dono do ouro e da prata, porque eu padeço com a pobreza? Se o Senhor é o Senhor que me sara, porque eu fico doente? Perguntas naturais, feitas por homens naturais, e aqui que eu quero dizer, homens pecadores.
o israelita tinha uma resposta na boca. Israel poderia passar por qualquer tipo de situação, Israel poderia passar por qualquer tipo de dor ou sofrimento, e ele poderia dizer simplesmente na face de seus inimigos: você me pergunta onde o meu Senhor está? Ele está nos céus. Ele não é igual a você. Ele não pertence ao mesmo mundo que você. Ele não é no mesmo nível que você ou que seus deuses. Ele está nos céus. E de lá faz tudo quanto lhe apraz. De lá do céu, Ele faz toda a sua vontade. Então, se eu passo por dificuldades, se o meu pai é o dono do ouro e da prata, e mesmo assim eu padeço com pobreza, é porque o Senhor faz tudo o quanto lhe apraz. Essa verdade pode causar em você dois tipos de reação. Dor por saber que o Senhor quer que você passe por essas coisas, ou consolo em saber que o Senhor quer que você passe por essas coisas. Onde está o seu coração? Porque se o seu coração estiver no lugar certo, se você tiver domado a sua idolatria e estiver com o coração em Deus, ao saber que você passa por todas as dificuldades, porque o Senhor quer que você passe por todas essas coisas, você estará consolado. Ele fala duas palavras que nós vamos voltar nelas, mas aqui ele diz que o Senhor, que faz tudo pela glória do seu nome, faz tudo também por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Peço que os irmãos gravem essas palavras, porque vamos entender o que é misericórdia e fidelidade. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos abandonar as nossas idolatrias, porque o idólatra, ele é louco. O idólatra, ele é louco por natureza. Veja o que está nos versículos do versículo 4 até o versículo 8. A partir do versículo 4, ele passa a fazer uma comparação. Se ele disse que o Senhor está nos céus, e dos céus faz tudo como lhe apraz, o seu Deus faz isso, ele fala assim, os ídolos deles, daqueles que perguntam onde está o meu Deus, é ouro e prata. Os ídolos deles são ouro e prata, obras de mãos humanas. Vocês podem pensar que eles estão falando que o ídolo dele é riqueza, porque isso é muito comum, é fácil nós transferirmos isso automaticamente para nós. Na nossa realidade, vivemos num mundo onde os ídolos são o ouro e a prata, onde o ídolo é a riqueza, onde o homem acha que por meio do dinheiro ele pode conquistar o que ele quiser. E talvez, de certa forma, no mundo corrupto, ele chegue perto disso. Porque ele acha que ele pode conquistar justiça, ao passo de que ele nunca pode ser acusado de nada, porque basta comprar alguém e todas as suas acusações estarão passadas. Ele pode alcançar segurança, porque a partir do dinheiro ele pode comprar uma casa em um condomínio mais seguro, ou em uma localidade mais segura, pode passar a andar de carro e não precisar passar pelos perigos que são os transportes públicos, pode então adquirir saúde, porque não precisa contar mais com a saúde pública, pode adquirir cultura e conhecimento, porque pode botar os seus filhos nas melhores escolas, e daí ele coloca no dinheiro toda a sua confiança e o seu amor. Isso é o homem que tem. E o homem que não tem também coloca no dinheiro todas essas coisas, imaginando que em um dia, quando ele tiver, todos os seus problemas estarão resolvidos. Se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais incutir o piso. Comprar uma casa na melhor dos países. Ter a melhor das casas.
botar os meus filhos nas melhores escolas, contratar o melhor seguro, contratar o melhor plano de saúde, e quase que passa pelo seu coração, e assim viverei eternamente e eternamente feliz. Como eu falei, é fácil transferirmos isso para nós. É claro que o texto não estava falando disso. Eles estavam literalmente falando de ídolos, imagens que eram esculpidas, e são esculpidas nesse momento com essas pedras preciosas, porque representariam a glória de seu Deus. A glória do Deus deles seria representada pelo material do qual eles mesmos confeccionavam o seu Deus. Veja como é a loucura do homem. Ele consegue adorar aquilo que ele mesmo fez. Ele consegue depositar sua confiança, seu amor, sua vontade, seus desejos. Ele consegue depositar todo o seu ser, como aquele homem que deposita todo o seu coração em Deus, que cumpre o mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Esse homem também ama o seu Deus dessa forma. Um Deus que ele mesmo cria. Ele deposita tudo para aquele ídolo. Tudo. E um jovem pode fazer isso com seu curso de faculdade. Um adolescente, o pastor nos lembrou que, como um adolescente vive e deposita tudo em suas amizades, o pastor nos lembrou hoje de manhã, e eu acho que é bem oportuno, porque assim o é. Um adulto que deposita tudo em seu trabalho, um pai ou uma mãe que deposita tudo, todo o seu coração em seus filhos, em sua família. Um homem ou uma mulher que deposita todo o seu coração, o amor, trabalho, tempo em seu parceiro. Idolatria. Idolatria. Eles confiam naquilo que eles mesmos criam. Eles confiam e depositam sua confiança naquilo que vem de suas mãos. Eles tiram a glória daquele Deus que é incorruptível, como diz o texto que lemos em Romanos, e dá para as coisas que podem ser corrompidas. Porque, por ser feito de ouro ou de prata, aquilo tem glória em si mesmo. Porque eu depositei o melhor naquilo, parece que eu preciso continuar adorando a Ele. Então, se eu dei a minha vida para criar aquele filho, trabalhei, me matei para criar aquele menino, então ele é perfeito, eu preciso amá-lo de todo o meu ser, eu preciso acobertar suas falhas, porque eu depositei tudo nele. É o meu garoto de ouro. Porque eu fiz de tudo para entrar naquela universidade. Ao entrar, eu preciso depositar todo o meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento naquele curso. Porque eu já depositei tanta coisa, eu não posso voltar atrás. Aquilo tem um brilho, porque eu dei. Criei o meu ídolo com ouro e com prata, e agora eu o adoro. Loucura. Loucura. Adoramos aquilo que nós criamos. Adoramos aquilo que é menor do que nós. Veja comigo. A palavra que eles aparece aqui como ídolo é a mesma palavra no hebraico, para imagem, forma. Sabe, esta é a palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor diz: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança.
Deus fez o homem à sua imagem. E aqui parece que o povo de Israel está zombando, porque ele diz assim: o Deus dele, sua imagem, não anda, não fala, não bebe, não come, não sente, não cheira, não faz nada. E sua garganta não tem voz. É diferente da imagem do meu Deus. É por isso que o Deus é chamado de Deus vivo e esses são imagens mortas. Porque a imagem do nosso Deus somos nós. O homem é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Nós que fazemos tudo isso que os ídolos, que as imagens desses deuses falsos não podem fazer. Mas quem já conheceu, ou talvez conheça hoje, alguém que é devoto àquele santinho e que não pode tocar na sua imagem, porque se quebrar, ele vai ser amaldiçoado. Ou ele passa por dificuldades, porque aquela imagem que dá a ele felicidade, vitória, bênçãos, eles adoram que é frágil, fraco, algo que é uma imagem menor do que ele é. É claro que é uma imagem menor do que ele é, porque fazemos imagens de coisas que são menores do que Deus. A imagem de Deus não poderia ser outra a não ser nós. É por isso que a Bíblia abomina a adoração por meio de imagens. Lembra quando eu falei que os judeus, os israelitas, confeccionaram lá no deserto um bezerro de ouro? Não há nada no texto que nos faça entender que aquele bezerro de ouro eles não estavam chamando de Yahvé, de Jeová. Eles confeccionaram a imagem do Senhor na cabeça deles, do Senhor. Porque imagens eles podem manipular. Porque imagens eles poderiam ver e teriam proximidade. Eles teriam alguém que os conduzisse pelo deserto. Uma imagem. A Bíblia abomina a adoração por imagens. O Senhor nunca permitiu que fizessem imagens dele, porque o único a confeccionar imagens de si mesmo é o Senhor. A Bíblia abomina imagens para adoração. Nós somos loucos quando fazemos isso, porque à medida em que criamos ídolos para nós e adoramos coisas que são menores do que nós, menos importantes do que nós, nos tornamos mais parecidos com elas. Perdemos a nossa imagem. Perdemos a nossa, como eu posso dizer, humanidade. Aquilo que nos dá importância. Lembra de Gênesis capítulo 9? O que dá importância à vida humana? O que faz ela diferente de todas as coisas? O que faz com que eu não possa matar nenhum ser humano? Nem mesmo aquele bebê que ainda não nasceu? E talvez o mundo queira te convencer que o que faz com que eu não possa matar o humano seja as regras da nossa sociedade. Ou talvez a empatia que haja em meu coração. Mas o que faz com que o valor da vida humana seja tão gigantesco, diz o Senhor dos Exércitos, é porque o humano é a sua imagem. É isso que ele fala para Noé. Ele dá de comer de todos os animais e fala, mas o homem, aquele que derramar o seu sangue, precisará morrer, porque matou a minha imagem. A minha imagem.
À medida de que vamos adorando os ídolos, nós nos assemelhamos a eles e perdemos a imagem do Deus Todo-Poderoso. Perdemos o que nos faz humano. É isso que Romanos fala. Veja como Paulo descreve, ele fala assim: vocês negaram a Deus, primeiramente, depois vocês tiraram a glória que deveria dar a Ele e confeccionaram para vocês ídolos. E a consequência disso é o pedido que acontece no versículo 8. Veja que o versículo 8, ele não está dando mais explicações, ele está proclamando uma maldição. Ele fala assim: tornem-se como eles, como os ídolos, sem falar, sem ver, sem ouvir, sem cheirar, sem apalpar, sem andar. Tornem-se semelhante a eles, os que o fazem, e todos os que nele confiam. Tornem-se semelhantes a eles. O que estamos descrevendo em Romanos capítulo 1 é o Senhor punindo o homem. E a punição de Deus é: faça o que quer. Faça o que quer. Faça o que o seu coração maldito manda. Se corrompa ainda mais. Essa é a punição de Deus. É o que está no capítulo 1 de Romanos. Abram comigo. Aquele capítulo que já lemos. Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, olha a punição. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até aqui. No versículo 28 ele volta: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Eles perderam. Eles começam a perder cada vez mais a beleza da imagem do Senhor. É como aquela pintura que ao longo do tempo, ao longo das guerras, ao longo da vida, vai desbotando aquilo que o autor fez. Esse é o homem, o idólatra. Nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que criamos. Sem bondade, inimigos do bem, aprovando e fazendo mal. Paulo descreve, são tantas coisas aqui, mas o que me impressiona é que quando parece que ele cansou de dizer tudo que o humano faz de ruim, ele fala assim: inventores de males. Eles fazem tal mal, e além de tudo, quando cansam de fazer todas as besteiras, eles inventam algum mal para fazer. Parece adolescente, né? Criança. Que quando está tudo bem, tudo tranquilo, inventa alguma besteira para fazer. Inventa alguma brincadeira que não vai fazer bem a ela e nem a ninguém. Vou falar uma brincadeira que eu brincava muito quando eu era criança, e que não brinquem, porque eu estou falando sério. Isso geralmente dá problema. Na minha época, nós brincávamos de uma brincadeira que a gente chamava de cuscuz. Garotos, entre 15 e 7 anos, pegavam um amontoado de terra, fazia um formato quase que de torre, e colocava um palito ou alguma coisa que pudesse cair para o lado, no meio desse amontoado de torre. Então eles vinham e cada um tirava um pouco de terra.
aquele que tirasse a terra e o palito caísse, ia apanhar de todo mundo que estava na roda. Pensem se isso é alguma coisa que um ser humano pensante faria. Colocar o seu corpo à prova. Inventores de males. Inventores de males. Quando você pensa que não tem mais nada para fazer, aparece um cuscuz. Quando não tem mais nenhum jeito de se prejudicar, eles inventam alguma coisa. Inventores de males. Esses são os homens. Buscam o seu próprio mal. O idólatra, ele é assim. O seu entendimento vai se corrompendo. Ele já não consegue discernir o que é certo e o errado. Isaías diz que eles chamam o mal de bem e o bem de mal. Essa é a nossa sociedade. Eu brinquei dos garotos que realmente faziam isso. E pela cara de Luan ainda fazem, lá na Bahia. Eu brinquei dos garotos. Mas o que vemos hoje? Quando foi que existiu alguém, um ser humano, que diz assim: eu não sou homem nem mulher, eu sou neutro. Sou um ser existente, não binário. Quando isso existiu? Ou alguém que dissesse: eu não sou homem, mesmo sendo sou mulher. O homem inventa as males. Males que não fazem nenhum sentido lógico, teórico, coerente de existência, mas eles inventam males. Assim é o homem. Assim é o seu coração perverso. Assim é o seu coração perverso. Inventores de males. Por quê? Porque abandonaram o conhecimento do Deus verdadeiro. E entregaram a sua glória a deuses que não existem. E cada vez mais eles deixam de ser imagem do Deus invisível e se assemelham a esses que não andam, não cheiram, não ouvem e não falam, que não podem fazer nada. Que não podem fazer nada. O homem que confia no dinheiro não terá palavra difícil. O homem que confia no dinheiro não terá nada que o segure ao ponto de não cometer o pecado da ganância. Ao ponto de muitas vezes não passar por cima de outras pessoas para alcançar o que ele quer. Uma pessoa que se devota à sua família não terá nenhum problema em fazer todas as coisas, por mais ruins que sejam, na mente dela para o bem da sua família. Para o bem de sua família. Uma pessoa que tem se devotado inteiramente ao seu trabalho e, como vemos muitas vezes, não se importa e até mesmo destruir a sua família por seu trabalho. Por seu trabalho. Jovens têm basicamente se matado. Eu não estou aqui falando dos suicidas. Estou falando de pessoas que afligem seus próprios corpos com jornadas ridiculamente grandes de trabalho e estudo, a fim de buscar algum tipo de prosperidade. Não se alimentam bem, não dormem bem, não vão ao médico. Destroem os seus próprios corpos. O corpo que o Senhor deu a eles, a fim de cumprir aquilo que o seu ídolo manda. Vamos perdendo a nossa humanidade. Por fim, abandonem os ídolos, porque o Senhor é misericordioso e fiel. Isso é o restante de todo o texto. A maior parte, os 9 versículos finais.
os 9 versículos finais. Ele começa a falar e fazer mais uma vez uma comparação. Se no versículo 3 para o versículo 4 ele comparou Deus aos ídolos, do versículo 8 ao 9 ele passa a comparar nós, os santos, nós, Israel de Deus, e os idólatras. Ele fala assim: tornem-se semelhante a eles o que o fazem e todos os que nele confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Se os que adoram ídolos se tornam semelhantes a eles e se destroem, Israel, confie no Senhor. Confie no Senhor. E ele fala aqui: casa de Arão, confie no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confie no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Eu falei que no começo do capítulo ele fala de 2 coisas muito importantes: misericórdia e fidelidade. Misericórdia, na nossa língua, vem da ideia de ter a miséria do outro em nosso coração. É literalmente essa a etimologia da palavra. Miseris, cardia, coração. Misericórdia. Mas na língua hebraica não tem nada a ver com isso. Na língua hebraica não tem a ver com ter a miséria do outro em meu coração. Isso aqui quer dizer o amor que Deus tem e que Ele demonstra àqueles que estão aliançados com Ele. Se você olhar, quem tem a Bíblia de Genebra, por exemplo, eles vão dizer que isso aqui é o sentimento do relacionamento aliancista de Deus com o seu povo. É o amor que Ele tem com aqueles que estão em aliança com o Senhor. Isso é misericórdia. Mas Ele fala de outra coisa: fidelidade. E a gente vai falar nesses versículos finais, como Deus demonstra a sua misericórdia e a sua fidelidade. E a primeira aplicação que eu quero deixar para você é que confie no Senhor, porque sim, Ele é misericordioso e fiel a você. Ele é misericordioso e fiel à sua aliança em que você se encontra. Ele é misericordioso e fiel conosco. Essa é a verdade, Ele é misericordioso e fiel. Israel poderia confiar no Senhor, porque diferente dos ídolos que não falam, não ouvem, não andam, além de fazer o que quer, como está no versículo 3, o Senhor é amparo e escudo para Israel. Imagine um rei todo-poderoso que faz o que quer e você está no seu país. Imagine talvez o rei da Inglaterra, ou o rei da Escócia, o rei da Alemanha. Durante aqueles períodos onde a monarquia era o mais importante de tudo, e onde a palavra do rei era lei. E imagine que você encontrou graça com esse rei. Você encontrou graça com ele. Ele gosta de você. Você é amigo dele. Esse tipo de relação existiu de fato. Pessoas que eram plebeus naquela sociedade, nada depois de ninguém. Isso era o plebeu. Pessoas que eram plebeus conheceram e de alguma forma se tornaram amigos de reis. E aqui esse cara ascende. Ele ascende de uma forma que ele nunca imaginou. Ele se torna maior do que todos os outros porque ele é amigo do rei. O que um amigo do rei pode necessitar? Ele come à mesa do rei, das melhores comidas, ele vive na casa do rei, ele aproveita das ordens e do poder desse rei, ele tem uma amizade com aquele rei. É isso que Israel está passando aqui, para os outros povos, provavelmente pregando essa verdade para os povos que não conheciam a Deus, dizendo: olha, o meu Deus vive nos céus, o seu Deus não existe, e o fim de você será se tornar tão morto quanto ele é, enquanto eu, Israel, tenho o meu Senhor como amparo, escudo. Tenho o Deus
que governa e faz aquilo que quer, com o meu amparo e meu escudo. Ele cuida de mim, por isso eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele porque ele abençoa a mim. Veja, o Senhor lembrou-se de nós. Isso me parece o Êxodo, quando diz que o Senhor se lembrou de sua aliança, ouviu o povo de Israel em seu sofrimento e acudiu a eles. Isso livrou a eles. Esse é o Senhor que lembrou-se de Israel. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes. Tanto o mais miserável dos homens, o mais pobre, o mais esquecido dos homens, quanto o mais poderoso, se este homem confia no Senhor, o Senhor o abençoa. Veja, essas divisões, Israel, casa de Arão, vocês, em modo geral, gentios provavelmente, existia naquele momento da aliança. Existia naquele momento da aliança. Deus havia feito uma aliança com o povo, especificamente os filhos de Israel. Ele tinha feito a aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, especificamente. A casa de Arão, que está sendo falada aqui, era a casa dos sacerdotes. Havia uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada pelo Senhor para que servisse a Ele em seu tabernáculo, em seu santuário. A tribo de Levi foi separada para isso. É assim que o Senhor disse para ele. Ele diz assim, os outros, seus irmãos, herdarão a terra, cada um tem sua herança, mas você, Levi, eu, o Senhor, seria a sua herança. Eu, o Senhor, seria a sua herança. E dentre a família de Levi, que foi separada para o serviço no tabernáculo, no santuário, lá no meio da família de Levi existia uma família, que era a família de Arão. Essa família foi escolhida por Deus perpetuamente para ser os seus sacerdotes. Aqueles que fariam parte do culto, que sacrificariam um animal. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria no Santo dos Santos e jogaria o sangue do cordeiro sobre a tampa ou propiciatório da Arca da Aliança. Essa família foi escolhida para servir o Senhor no santuário. Eles eram os sacerdotes de Deus. Essa é a família de Arão. Você vê que há uma diferença aqui entre a casa de Israel e a casa de Arão. A casa de Israel é o povo como um todo. A casa de Arão são os mediadores do povo com Deus, os sacerdotes. Queridos, nós somos a casa de Israel. Nós somos a casa de Israel. Posso falar isso com toda a propriedade, porque o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo nos inseriu na videira. O Senhor Jesus Cristo nos tomou, nós, nas palavras dele, que era oliveira brava, fomos inseridos na videira. E agora somos Israel. E agora somos Israel. Mas além disso, nós também somos sacerdotes. É o apóstolo Pedro que fala em sua primeira carta que o Senhor nos constituiu reino de sacerdotes. Veja, essas divisões já não mais importam para nós. Não existe agora membros, vocês, sacerdotes, pastores, presbíteros, diáconos. Não existe isso. É isso que a Igreja Católica prega. Que você tem a igreja, acho que eu já falei isso para vocês, a Igreja Católica, a igreja é o padre, o frade, o papa, o bispo, isso são a igreja. A igreja é isto. As pessoas que vão à igreja vão buscar na igreja a salvação por Jesus Cristo. A igreja são só os padres.
porque eles são os sacerdotes. Na reforma nós lutamos contra isso. Há uma doutrina que chama sacerdócio universal de todos os crentes. E se eu acredito nessa doutrina, eu preciso viver conforme ela. Não é a oração do pastor, não é a oração do presbítero, não é a oração do diácono que é mais poderosa do que a oração de vocês, que é mais escutada do que as suas orações. Não é a oração do obreiro que é mais escutada do que as nossas orações. Não é. Falamos e nos confidencializamos uns com os outros, que a Bíblia diz para orarmos uns pelos outros, justamente porque todos nós somos sacerdotes e fomos incumbidos de interceder uns pelos outros. Somos a casa de Israel, somos a casa de Arão. Somos a casa de Israel, somos a casa de Arão. E temos o nosso Senhor Deus como nosso amparo e escudo. Eu não preciso confiar em ídolos feitos pela mão humana. O dinheiro não é meu ídolo. Eu não posso ter mais confiança quando eu estou com ele ou quando eu estou sem ele. Eu não estou aqui fazendo apologia àquelas pessoas que não controlam o que ganham e gastam tudo de uma vez, porque só basta confiar no Senhor e Ele me ajudará. Não estou falando disso, mas eu estou falando que eu não preciso mais viver como se o dinheiro fosse aquilo que poderia me salvar, porque Ele não é. O meu Senhor é meu amparo, escudo. Eu não estou aqui fazendo apologia às pessoas que ao chegarem no trabalho falam: não gostei disso, vou me demitir, não preciso desse emprego. Mas eu também quero que você saiba que seu emprego não é a sua salvação, não é o seu amparo e nem o seu escudo. Eu não preciso me desesperar toda vez que talvez eu seja demitido, porque o Senhor, o meu Deus, é o meu amparo e o meu escudo. O meu Deus é o meu amparo e escudo. Eu não preciso me desesperar em minha casa quando os meus filhos não me obedecem, quando os meus filhos não escutam as minhas ordens, como eles parecem estar cada vez mais distantes. Não preciso me desesperar, porque a minha família não é meu amparo nem minha segurança, não é ela que trará a minha felicidade, mas o meu Deus é o meu amparo e segurança, o meu amparo e escudo. É Ele quem me abençoa, é Ele que traz a felicidade à minha vida, o meu Deus. E assim sucessivamente com qualquer relação de idolatria que você cultive. Você pode desapegar dela porque você não tem necessidade nenhuma de ídolos. O Senhor é o suficiente, é seu amparo e segurança, é aquele que abençoa a sua casa. Essa é a misericórdia, esse é o tipo de amor que o Senhor tem conosco, com a sua família. Por fim, a misericórdia e a fidelidade do Senhor se revelam no cumprimento de sua promessa, das suas promessas. Ele cumpriu e continuará cumprindo a sua promessa. Veja que os versículos 16 a 18, ele fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Queridos, a terra, de fato, o Senhor entregou a Adão. Adão era o Senhor da terra. Ele deveria representar a Deus. Se olharmos para o texto de Gênesis, nós vamos ver vários verbos que têm características reais de realeza mesmo. O Senhor diz para Adão dominar sobre a terra. O Senhor disse para Adão que a terra, que tudo, todas aquelas plantas eram para ele, aquelas árvores eram para ele, os frutos eram para ele. Deus entregou a terra a Adão.
Deus entregou a terra a Adão. O seu pecado fez com que a terra amaldiçoada agora fosse a sua inimiga. A terra amaldiçoada agora é a nossa inimiga. Por isso que nós precisamos ará-la, trabalhar para tirar o sustento, trabalhar dolorosamente para tirar o nosso sustento. Mas o Senhor Jesus Cristo renova essa promessa ao nos dizer que entre as coisas, as bênçãos que está aquele que é bem-aventurado, ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Nós herdaremos a terra. Isso é uma promessa do Senhor. Nós herdaremos a terra. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais mortes, nós vamos herdar a terra e nós bendiremos o nome do nosso Deus para todo sempre. Deus é misericordioso e fiel. Se Ele cumpriu as outras coisas e tem nos sido nosso amparo e escudo, tem nos abençoado, Ele também cumprirá a sua promessa. Quando Cristo voltar, reinaremos com Ele, herdaremos a terra por meio dEle e finalmente poderemos adorar o Senhor de todo o nosso coração, poderemos amá-lo como manda o seu mandamento, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com tudo de nós, sem mais ídolos, sem mais mentiras, apenas o Senhor dos Exércitos, que é digno de toda a nossa adoração. Concluindo. Aquela tela foi destruída. Mas existem algumas pessoas que nós, em nosso mundo, na verdade, que tem um trabalho muito lindo, que é o trabalho de restauração. Eles pegam essas obras, que muitas vezes foram maltratadas pelo tempo, pesquisam, fazem muitas pesquisas para entender qual era a cor, como elas eram de fato, usam diversas tecnologias e então restauram aquela obra como elas deveriam ser. Deus enviou um restaurador. Alguém que veio para fazer de sua imagem mais uma vez perfeita, mais uma vez pronta para adorá-lo. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu em nosso lugar. Jesus Cristo enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos moldar. Olha que palavra bonita. A sua imagem e semelhança. O Espírito Santo de Deus restaura a nossa condição, restaura a nossa humanidade. O Espírito Santo de Deus vai nos fazer novinhos em folha, até melhor do que Adão foi. Até melhor do que Adão foi. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Essa é a sua misericórdia e fidelidade. Vamos orar. Santo, 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 glorioso Deus, muito obrigado por mais um domingo, Senhor. Muito obrigado por a tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por o Senhor ter nos dado a capacidade e o amor para vir aqui e te adorar, ó Pai. Para nos apresentarmos diante de Ti, na congregação dos santos, como noiva do Teu Filho, prontos para render graças ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, destrói de nossos corações a idolatria, a maldade. Destrói, Senhor, aquilo que não deveria estar ali. Santo Deus, continua com o Seu Espírito Santo a nos moldar a imagem de Cristo.
Restaura, Senhor, a tua imagem em nós, para que nós voltemos a ser aqueles que podem te adorar perfeitamente, que podem te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa inteireza, Senhor. Para que possamos finalmente participar dessa promessa maravilhosa de bendizer o seu nome. E que isso comece agora e se estenda até a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, que pedimos e oramos. Amém.